Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, bom dia aos presentes, bom dia aos que acompanham pelo Facebook. Na aula de hoje, nós fechamos uma espécie de trilogia de informações acerca de 3 encíclicas consideradas importantíssimas para a fé católica do século XX, e para entendermos muitos problemas que existem na Igreja atualmente no século XX, que são a Pascendi Numinti Gregis, de São Pio X, que trata dos erros do modernismo, a Mortalium Animus, de Pio XI, sobre a questão do ecumenismo, e agora nós encerramos com a Humani Generis, de Pio XII, que trata sobre falsas opiniões que atacam, enfim, a fé católica. Então são 3 Pios, São Pio X, Pio XI e o Venerável Pio XII, com suas 3 respectivas encíclicas, Pascendi Numinti Gregis, Mortalium Animus e Humani Generis agora. As 2 outras estão na página para quem quiser conferir novamente, acompanhar essa linha, e agora nós encerraremos com esta encíclica. Quer dizer que não há outras encíclicas importantes para entender os problemas? É claro que há, é uma coisa óbvia que há, mas essas 3 são destacadas porque abordam, é quase como se nós saíssemos de questões pontuais para mais abrangentes. São Pio X trata do sistema de pensamento modernista. Aí vocês vão ver na aula o que é exatamente o modernismo, como ele se mostra, as facetas do modernismo, etc. Pio XI vai tratar do problema do ecumenismo, que é uma questão pontual, mas um pouco mais abrangente, né? E Pio XII ele fecha a trilogia tratando de todos os erros que ameaçam a fé católica. Todos os erros. Os erros que ameaçam os erros do gênero humano. Por isso, Humani Generis, certo? É muito bonito. Eu falei aqui quando eu dei aula sobre a Pascendi, né? Quem deu sobre a Mortalium Animus foi Camilo. Como os papas, eles, pelo menos nesses documentos que nós estudamos, eles mostram o seu caráter paternal, né? De pais, realmente, e de pastores, quando escrevem. Porque o Papa, ele tem a compreensão de que ele tem sob suas mãos as chaves do reino dos céus. E eles têm autoridade para ligar e desligar tudo que é entre o céu e a terra. Então ele deve confirmar a fé dos seus filhos, do seu rebanho. Nosso Senhor Jesus Cristo disse, ele não disse a nenhum outro apóstolo, mas a São Pedro: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Então, o sucessor de São Pedro, o Papa, ele tem a missão, o dever para com a Igreja de apacentar, de guiar, de guardar, de proteger as ovelhas, o rebanho, todos os fiéis, toda a Igreja, né? Por isso ele é também chamado de servo dos servos de Cristo. Ele serve a todos aqueles que servem a Cristo. Então, digamos que aquela coisa, né? A quem muito é dado, muito será cobrado. Se foi dado a um determinado homem a autoridade máxima de legislador da Igreja, portanto, muito será cobrado deste homem. E por isso os papas, nesses documentos, eles têm essa compreensão de condenar erros, de confirmar a fé. O Papa, quando condena um erro, consequentemente, ele confirma a fé dos seus fiéis. Se ele condena uma premissa, o inverso dessa premissa é a verdade. Se, por exemplo, ele condena a ideia de que a Sagrada Escritura não é divinamente inspirada, é porque, ao seu oposto, ela é de fato inspirada por Deus, certo? Então, muitas vezes o Papa, ele apenas condena, se propõe a condenar uma determinada coisa, mas ao condenar algo, uma ideia, ele confirma na fé católica o inverso dessa ideia, né? Uma premissa contrária a ela, a essa ideia falsa. Pio XII, ele começa a encíclica muito bonito, como ele fala, né? Ele começa assim: as dissensões e erros do gênero humano em questões religiosas e morais têm sido sempre fonte e causa de intensa dor para todas as pessoas de boa vontade,
e principalmente para os filhos fiéis e sinceros da igreja, mas de maneira especial o continuam sendo hoje em dia, quando vemos combatidos até os próprios princípios da cultura cristã. Então vocês veem que ele não está falando expressamente de doutrina cristã, de dogmas, etc., mas da cultura cristã. Pois nós sabemos que a igreja, ela, além de ter um papel espiritual, ela também é uma autoridade temporal. Ela cria uma civilização, aquilo que nós chamamos de cristandade. Ela cria uma civilização, ela cria uma cultura, ela ordena preceitos morais e tudo mais. E todas essas coisas são atacadas e são ameaçadas de diversas formas, né? E Pio XII, a gente tem que entender que ele é muito sábio, ele foi um papa muito sábio, né? E assim como ele combateu o nazismo nas entrelinhas, né, ele também, em todos os seus documentos, aborda algumas questões nas entrelinhas. Quando ele afirma, por exemplo, que as dissensões e erros do gênero humano em questões religiosas e morais têm sido sempre fonte e causa de intensa dor para todas as pessoas de boa vontade e principalmente para os filhos fiéis e sinceros da igreja, o que ele afirma? Ele faz uma diferença de categorias: pessoas de boa vontade e também os filhos fiéis e sinceros da igreja. Ou seja, mesmo os não católicos, mas que têm boa vontade, se escandalizam com os erros atuais do gênero humano. Não é necessário obrigatoriamente ser católico para compreender que há coisas muito erradas por aí hoje em dia. Não é necessário ser católico. Porque, por exemplo, nós sabemos que há muitos protestantes que têm uma plena compreensão de certos problemas do mundo moderno. E não é necessário que eles sejam católicos para tal. Chesterton, por exemplo, ele era anglicano antes de ser católico. Ele era aquilo que alguns chamam de anglo-católico. Eu sou católico, mas não tanto. Eu sou anglicano, mas não tanto. Eu estou no meio do caminho. Eu sou um anglo-católico, né? E ele tem uma plena compreensão dos problemas do mundo atual. Tanto é que a Ortodoxia, sua obra mais famosa, foi escrita quando ele ainda não era católico. Inclusive, eu tive a oportunidade de ver uma palestra do professor Rodrigo Gurgel, né, muitos dizem que ele é o maior crítico literário atualmente no Brasil. Ele deu uma palestra sobre Chesterton e ele afirma que a ortodoxia é a Pachende de Chesterton. Se São Pio X condenou o modernismo com a Pachende, Chesterton se propõe a fazer a mesma coisa com a ortodoxia, mas ele não era convertido na época. Ou seja, um homem de boa vontade, porém não um filho fiel da Igreja Católica, mas compreendendo totalmente todos os erros que ameaçam a doutrina católica e que ameaçam todas as questões morais, os fundamentos morais que devem guiar o gênero humano. Essa metodologia de condenação de erros, que, como eu falei, é uma indireta confirmação de fé, é extremamente estimulado pelo magistério tridentino, ou seja, o magistério pós-Concílio de Trento, e pelo magistério pós-Concílio Vaticano I. Lembrem que Pio XII morreu antes do Concílio Vaticano II. Pio XII foi o último Papa pré-Vaticano II. Depois dele veio João XXIII, João XXIII convocou e abriu as sessões do Concílio Vaticano II. E a partir do Concílio Vaticano II, ele não estimula realmente esse tipo de linguagem, uma linguagem que condena erros. Ele estimula uma linguagem pastoral, é aquilo ao qual ele se propõe na verdade. O Concílio Vaticano II se propõe a ser um concílio pastoral, não um concílio dogmático. Nós não vemos nos documentos do concílio um estímulo à condenação de erros. Se alguém professar tal coisa, seja anátema, está anatemizado. Nós não vemos esse tipo de linguagem nos documentos do Concílio Vaticano II. Né? Ele continua, Pio XII. De fato, as verdades que se referem a Deus e as relações entre os homens e Deus transcendem por completo a ordem dos seres sensíveis e, quando entram na prática da vida e a informam, exigem o sacrifício e a abnegação própria. Ora, o entendimento humano encontra dificuldades na aquisição de tais verdades, já pela ação dos sentidos e da imaginação, já pelas más inclinações, nascidas do pecado original.
Isso faz com que os homens, em semelhantes questões, facilmente se persuadam de ser falso e duvidoso o que não querem que seja verdadeiro. Veja como é importante. O que ele está falando aqui é que várias questões concretas da nossa realidade, verdades, pelo querer de alguns homens, né, que não querem que elas sejam verdadeiras, tornam-se falsas. Né? Facilmente se persuadam de ser falso e duvidoso o que não querem que seja verdadeiro. Ou seja, vamos trazer para questões práticas. Eu me nego a acreditar que o sexo ele é definido no momento da concepção. Eu me nego a acreditar nisso. Então eu vou me forçar a falsear estas premissas. Mas não são premissas, são fatos, é puramente biológico. Né? Então, de tanto desejar que isso não seja verdadeiro, eu fico me persuadindo, certo? Com aquilo que é falso. Eu fico tentando falsear aquilo que é puramente verdadeiro. Né? Por exemplo, dentro da igreja. Eu não quero crer que existe uma crise na igreja. As coisas estão bem como deveriam estar. Não há crise de autoridade na igreja, na hierarquia, não há crise de fé na sociedade. Tudo está como deveria estar. A verdade é que é exatamente o oposto. Nós temos uma crise de fé, uma crise de autoridade na igreja. Eu estive ontem, fui resolver uma coisa no centro da cidade, passei na catedral para rezar. E aí eu estava rezando e aí tinha umas senhorazinhas rezando alguma coisa, alguns cantos, eu não sei o que era, uma hora novena, não sei o que era, diante de uma imagem de São José na catedral. E eu estava rezando e aí me veio o seguinte pensamento, de como as coisas mudaram. São aquelas senhoras fazem parte de um grupo muito seleto de pessoas que sustenta a igreja com orações. E na verdade, a oração, o espírito de oração e a inclinação à vida orante pulou fora da igreja há muito tempo. Nós não vemos mais o fomento a procissões, a novenas, ao rosário. Na verdade, há muitas pessoas que combatem o rosário. Eu nunca entendi por quê. Por que perseguir o rosário? Né? E aí é exatamente isso. Muitas pessoas ficam se enganando e tentando maquiar a realidade. Não há uma crise na igreja, mas é claro que há uma crise na igreja. O número de fiéis está diminuindo. Mas o número de católicos cresce. O número de pessoas que se dizem católicas cresce, mas não quer dizer que o número de católicos de fato está crescendo. As missas ficam vazias, os seminários, muitos estão vazios. Há seminários que fecham porque não há vocações. E aqueles que têm vocações, muitas vezes, não todos, mas muitas vezes, produzem vocações atrofiadas. Seminaristas pederastas, seminaristas modernistas, seminaristas hereges e toda sorte de coisa por aí, né? Então, é basicamente essa coisa. Eu quero tanto crer que não há uma crise na igreja que eu vou me persuadir daquilo que é falso. E a verdade prova exatamente o contrário. E considerar esse tipo de premissa como verdadeiro de que não há uma crise na igreja, que as coisas estão bem, etc., estão todas como deveriam estar, gera frutos gravíssimos, frutos podres. Porque se eu compreendo que não há crise na igreja, não há nada pelo qual eu devo lutar. Entende? Se não há um problema, para que eu vou buscar uma solução para o problema? Eu busco solução para algo que existe. Mas se não existe problema algum, então eu não devo me preocupar com um problema inexistente. Por isso deve-se defender que a revelação divina é moralmente necessária para que, mesmo no estado atual do gênero humano, todos possam conhecer com facilidade, com firme certeza e sem nenhum erro, as verdades religiosas e morais que não são por si inacessíveis à razão. Pegando o parágrafo, que é o ponto 3, é importante. Por quê? Ele afirma que nós devemos defender que a revelação divina é moralmente necessária.
necessário que Deus se revele. O homem ele não age sozinho no campo teológico, no campo do conhecimento teológico. Ele não fica desbravando isso sozinho. É necessário que Deus revele aquilo que deve ser assimilado pelo homem. Que Deus revele aquilo que deve ser conhecido pelo homem. Nós não podemos excluir o papel de Deus na economia da salvação, nós não podemos excluir o papel de Deus no conhecimento teológico, na pesquisa teológica, certo? Para que todos possam conhecer com facilidade e com firme certeza e sem nenhum erro as verdades religiosas e morais que não são por si inacessíveis à razão. O Concílio Vaticano I tratou muito disso, de condenar a ideia de que o homem ele não pode atingir a verdade revelada através da razão. O homem pode. Na verdade, é através da razão que o homem atinge isso. Mas há um duplo trabalho aqui. Deus que revela, o homem que compreende. Entende? Deus revela e o homem compreende aquilo. Uma operação intelectual que há na alma humana. O homem é capaz de compreender a verdade, mas é necessário que Deus revele aquilo ali de alguma maneira. Como o homem pode compreender a Santíssima Trindade se Deus nunca revelou isso ao homem? Como o homem poderia compreender que Cristo é o Filho de Deus se nosso Senhor Jesus Cristo nunca tivesse proclamado isso, exposto isso? Se no ato do seu batismo no Rio Jordão, Deus não tivesse dito: eis o meu Filho muito amado, em quem ponho toda a minha afeição. Está entendendo? Agora, a revelação divina é moralmente necessária, é ótimo, mas como Deus revela-se? Através da igreja. Deus não se revela através de outro meio, de outro ambiente, de outra forma, senão através da Santa Madre Igreja Católica Apostólica Romana. Por quê? Nosso Senhor institui a igreja, institui o corpo magisterial, os bispos, tendo São Pedro como o cabeça da igreja, e ele diz aos seus apóstolos, aos bispos: eis que estareis convosco até o fim dos tempos. Ou seja, ele estará continuamente presente na igreja, ele estará continuamente se revelando na igreja. Então a revelação passa pela igreja. Daqui nós já observamos outro problema muito presente, que são os fiéis que querem ser independentes da igreja. Né? Assim, tem muito fiel que ele fica criando revelações particulares. Olha, Deus está me falando isso. Aí quando você vai ver, é uma baboseira sem tamanho. Ora, Deus não pode se contradizer, é uma coisa ilógica. Se ele afirma através da igreja, que a Virgem Maria foi concebida sem a mancha do pecado original, como é que você, numa pregação, num retiro, está dizendo que Deus quis encarnar-se no seio de Maria, uma mulher pecadora? Como é que você diz isso? A verdade é uma só, não existe duas verdades. Está entendendo? Por exemplo, em Medjugorje, vocês já ouviram falar de Medjugorje, né? Das aparições da Virgem Maria em Medjugorje, na Bósnia e Herzegovina, né? Sem entrar no mérito de toda a história das aparições, mas em uma das mensagens da Virgem Maria, ela teria dito que basicamente todas as religiões são boas, têm um fundamento bom. Ora, que diabo é isso? Se todas as religiões são boas, então todos os homens são salvos. Correto? Todos os homens podem se salvar, independente do seu credo religioso. E essa é uma premissa falsa. Não faz sentido que todas as religiões sejam boas. Porque bom é apenas aquilo que nos guia à verdade. Se a verdade é nosso Senhor Jesus Cristo, e uma determinada religião nos guia para o contrário do caminho que nosso Senhor nos deixa, então essa religião ela é obrigatoriamente, por força da lógica, má. E ela deve ser combatida, ela não deve ter espaço na sociedade. Ele continua: se olharmos para fora do redil de Cristo, facilmente descobriremos as principais direções que seguem não poucos homens de estudo, não poucos dos homens de estudo. Uns admitem sem discrição nem prudência o sistema evolucionista, que até no próprio campo das ciências naturais não foi ainda indiscutivelmente provado. Ou seja,
ele, com muita sabedoria e muita prudência, ele deixa claro que o campo do evolucionismo darwinista ainda não é consenso, mesmo no campo científico, que se propõe a estudá-lo. Porque tantos homens se propõem a confirmá-lo como um dogma infalível, já que é puramente uma teoria de observação da dita teoria, da dita evolução das espécies, né? Pretendendo que se deve estendê-lo à origem de todas as coisas, e com ousadia sustentam a hipótese monista e panteísta. Vamos focar no panteísmo aqui. De que tudo, panteísmo é basicamente a ideia de que tudo e todos compõem um Deus abrangente. Certo? Toda a existência, toda a realidade, ela é Deus. Eu lembro que há muito tempo atrás eu fazia curso de inglês e eu tinha um colega de turma, o meu curso de inglês tinha sinuca. No intervalo de aula eu ficava jogando sinuca. E aí eu conversando com ele sobre religião, fé, enfim, e ele falou, não, ele não tem religião, porque a religião ela aliena, ela aprisiona, mas eu creio em Deus. Aí eu falei, e como é a sua visão de Deus, a sua compreensão de Deus? Deus para mim é tudo. Isso para mim é energia, isso para mim é tudo. Ou seja, Deus está em todas as coisas, tudo forma, o universo forma Deus. Tá entendendo? Isso é loucura, né? Então Pio XII ele compreendia que por uma visão, por uma tentativa de tornar dogmática a teoria da evolução, havia uma relação muito profunda com esta heresia, com o panteísmo, certo? E daí surgiu outras coisas bem bárbaras, a mãe natureza. Você não pode arrancar a folhinha da árvore porque você pode machucar a natureza. Se arrancar a folhinha aqui, pode ser que daqui a 10 anos um tsunami venha destruir a sua cidade por uma vingança da natureza. Pelo amor de Deus. Está entendendo? Dessa hipótese se valem os comunistas para defender e propagar o seu materialismo dialético e arrancar das almas toda a noção de Deus. Nós temos que observar somente a natureza, as coisas criadas, as coisas visíveis. Nós deixamos de lado a realidade invisível, ou a realidade espiritual. Está entendendo? Vamos observar somente as coisas a partir dos conflitos entre os homens. Vamos deixar de lado tudo aquilo que seja transcendente para lá. Né? Vocês veem como as heresias, elas às vezes são coisas bem pontuais, panteísmo, como o panteísmo aqui, né? Aí nós temos os comunistas de outro lado, que não, o comunismo não é heresia, mas é um sistema político anticristão, mas todas de alguma maneira estão navegando no mesmo rio, e muitas vezes dentro do mesmo barco, porque no fim todas querem destruir a igreja, é o que acontece, né? Existe igualmente um falso historicismo que se atém só aos acontecimentos da vida humana, e tanto no campo da filosofia como no dos dogmas cristãos destrói os fundamentos de toda a verdade e lei absoluta. Ou seja, existe o falso historicismo que busca negar o papel de Deus na história, já que só se atém aos acontecimentos da vida cristã, da vida humana. Vamos tirar o papel de Deus da história. Deus não age na história. Somente quem detém autoridade sobre a história, sobre os atos e os feitos humanos é o homem. Vamos deixar essa história de Deus para lá. Isso não é necessário, não é conveniente para a academia estudar Deus. E por que não é conveniente para a academia? Porque se nós concebemos a ideia de um Deus, nós obrigatoriamente temos que nos submeter a Ele. E nós não queremos nos submeter a Ele. Por que vocês acham que se busca expurgar Deus dos ambientes? Porque as pessoas não querem ter que prestar contas com Deus. É mais fácil fingir que Deus não existe e aí conviver com Ele do que estar afirmando a sua existência e ter que obrigatoriamente na minha vida, no dia a dia, prestar contas para com a sua autoridade. Né? Por isso que se tiram crucifixos das escolas. Por isso que se querem tirar crucifixos dos tribunais, dos espaços públicos. As pessoas não querem, na verdade, realizar o mal
e ter acima de suas cabeças, na parede, o símbolo de Nosso Senhor Jesus Cristo, ali observando. Porque ele acaba de assinar um decreto, uma lei ímpia. Quando ele se virar, diante dele estará o Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não quer ter essa visão. Ele não quer ter o seu juiz observando aquilo ali. Está entendendo? Como as coisas acontecem. Em meio a tanta confusão de opiniões, nos é de algum consolo ao ver os que hoje, não raramente, abandonando as doutrinas do racionalismo em que haviam sido educados, desejam voltar aos mananciais da verdade revelada e reconhecer e professar a palavra de Deus conservada na Sagrada Escritura como fundamento da ciência sagrada. Contudo, ao mesmo tempo, lamentamos que não poucos desses, quanto mais firmemente aderem à palavra de Deus, tanto mais rebaixam o valor da razão humana. Isso aí é o chamado fideísmo, a compreensão de que é impossível conhecer a Deus pela razão, e é necessário pela razão, certo? E quanto mais entusiasticamente enaltecem a autoridade de Deus revelador, tanto mais asperamente desprezam o magistério da igreja. Ou seja, são pessoas que deixaram de lado o racionalismo, o materialismo dialético e toda sorte de problemas. Só que entram tanto neste barco da pregação da autoridade de Deus que se esquecem que é necessário o magistério. Deus não fica promovendo um episódio a Sassardente todos os dias por aí. Ele deixa a igreja. Sassardente, né? Que Moisés foi até Sassardente, Deus falou a Moisés naquela ocasião, né? Ele fala através da igreja. E quem são esses que, mesmo compreendendo os problemas do mundo, deixam de lado a autoridade magisterial? São os protestantes. E atualmente é isso que acontece. Eles entendem os problemas do mundo moderno, mas eles não compreendem que é necessário um corpo magisterial para nos instruir no combate a estes problemas. Tanto é assim que os próprios dissidentes com frequência se lamentam publicamente da discórdia que entre eles reina em questões dogmáticas. Os protestantes não têm unidade alguma, a tal ponto que se veem obrigados a confessar a necessidade de um magistério vivo. Ou seja, em algum momento, alguns protestantes com honestidade, realmente eles confirmam, realmente nós precisamos de um magistério vivo. Sozinho não dá para fazer a coisa aqui acontecer. Não é? Os teólogos e filósofos católicos que têm o grave encargo de defender e imprimir nas almas dos homens as verdades divinas e humanas não devem ignorar nem desatender essas opiniões que, mais ou menos, se apartam do reto caminho. Pelo contrário, é necessário que as conheçam bem. Essa frase é maravilhosa. Pois não se podem curar as enfermidades antes de serem bem conhecidas. Não posso aplicar um remédio a uma doença se eu não conheço esta doença em específico. Como é que eu vou receitar, sei lá, uma dipirona para alguém se eu não sei o que essa pessoa tem? Eu não conheço a doença, se eu não posso dar um diagnóstico a ela. Está entendendo? Como é que eu posso mapear, como é que eu posso investigar um vírus sem mapear a sua propagação, a sua infecção, os grupos de risco, como é que está sendo propagado, quais são as formas de infecção, etc, etc, etc. Né? Então o Pio XII é muito sábio, é necessário conhecer o sistema, né, para poder então refutá-lo. Né? Por exemplo, como vocês acham que a igreja colocava um livro no índex? Supondo que o livro era ruim? Não, era lendo o livro, estudando, entendendo que havia ali alguma ameaça à fé católica. E depois de algum tempo, alguns livros eram retirados do índex, porque já não se identificava temporal, naquela ocasião temporal, uma ameaça à doutrina católica. Né? Não faltam hoje os que, como nos tempos apostólicos, isso é perfeito, amando a novidade mais do que o devido,
Ou seja, a igreja sempre teve cautela com aquelas pessoas que amam as novidades, aquilo que é novo, aquilo que é revolucionário. E também, temendo que o tenham por ignorantes dos progressos da ciência, intentam subtrair-se à direção do Sagrado Magistério e, por esse motivo, acham-se no perigo de apartar-se insensivelmente da verdade revelada e fazer cair a outros consigo no erro. Ou seja, são aqueles que não querem estar fora da moda, né? Eu quero estar bem, eu quero que as pessoas vejam que eu sou um cara descolado, que estou por dentro das novidades teológicas e revolucionárias. E se for necessário, eu deixo para lá o magistério da igreja. Eu sou meu Papa. No fim das contas, eu sou o meu Papa. Né? Quando havia no século passado uma geração de teólogos que foi amplamente condenada e que logo após o Vaticano II ganha uma força, e mesmo durante o Vaticano II ganha uma força fenomenal na igreja, com seus escritos e suas ideias, que são aqueles ditos adeptos da nova teologia. São eles, por exemplo, Marie-Dominique Chenu, Hans Kung, von Balthasar e tantos outros que apresentavam novas visões teológicas acerca de certas questões. Por exemplo, Hans Kung, ele nega a infalibilidade papal. Hans Kung dá uma nova roupagem à compreensão do que é infalibilidade papal. Tanto é que, salvo engano, ele recebeu o silêncio obsequioso, se eu não me engano. Não podia pronunciar-se como teólogo católico. Privadamente, ele podia, a igreja não vai arrancar a língua de ninguém, mas como teólogo católico ele não podia se pronunciar. Foi a mesma coisa que aconteceu com Leonardo Boff nos anos 80. Né? São esses amantes de novidade que buscam uma maneira cada vez mais sutil de fugir daquilo que o magistério confirma. Dom Tomás de Aquino, que muitos aqui devem conhecer, né, que é bispo beneditino do Mosteiro da Santa Cruz, mosteiro tradicionalista, que faz parte da chamada resistência católica, né, aqui no Brasil. Ele mesmo, sobre o problema do sedevacantismo, ele mesmo falou que o sedevacantismo é uma novidade e nós temos que ter total cuidado com aquilo que é novo, com as novidades. Nós já somos tradicionalistas? Sim, nós somos. Então, nós temos que ter cuidado com as novidades. Então, o próprio sedevacantismo, ele é nesse erro aqui. Uma novidade em cujo caminho entram tantos homens e mulheres. Para quem não sabe o que é sedevacantismo, é a ideia de que a sé papal, a sede, a Santa Sé, está vaga, está vacante, está vaga. Por isso, sedevacantismo. Né? A igreja já viveu momentos de sede vacante? É claro que já. Quando um papa morre, a sede está vacante. Não há papa. Quando entre João Paulo II morrer e Bento XVI ser eleito, a sede ficou vacante. A questão dos sedevacantistas é que, para eles, desde Pio XII nós não temos mais papa algum. Pio XII foi o último papa elegido. Todos os outros papas não são papas. São antipapas ou o que equivale. Então, enfim, é o que fazer. Existe também outro perigo que é tanto mais grave quanto se oculta sobre a capa da virtude. Muitos, deplorando a discórdia do gênero humano e a confusão reinante nas inteligências dos homens, e guiados por imprudente zelo das almas, sentem-se levados por interno impulso e ardente desejo a romper as barreiras que separam entre si as pessoas boas e honradas, e propugnam uma espécie de irenismo. Pio XII tinha um grande apreço por essa palavra. Ele usa irenismo como quem bebe água. Né? Irenismo. Que, passando por alto as questões que dividem os homens, se propõem não somente a combater em união de forças contra o ateísmo avassalante, senão também a reconciliar opiniões contrárias, mesmo
no campo dogmático. Né? O que ele quer dizer com isso? São aquelas pessoas que, buscando combater o ateísmo moderno, o ateísmo atual, buscam conciliar opiniões dogmáticas divergentes. É aquela ideia de todas as religiões salvam, né? Universalismo, todos os homens são salvos, todas as religiões são boas. E podem observar que essas pessoas são as mesmas que afirmam que a metodologia pré-conciliar, pré-Vaticano II, ela não dava muitos frutos de conversão. Ela gerava mais problemas, mais conflitos do que conversões. Mas olha, foi o próprio Cristo que falou que veio para dividir. E a igreja segue a Nosso Senhor. Ora, ela divide homens pela verdade, entre aqueles que querem seguir a verdade e aqueles que não querem segui-la. Entre aqueles que fazem parte da cidade de Deus e aqueles que estão na cidade dos homens. Aqueles que estão juntos com São Miguel Arcanjo e aqueles que estão juntos com Satanás. O irenismo não é a saída, mas pelo contrário, ele faz parte do problema. Ele faz parte do problema. Né? É claro que não se deve desprezar uma possível aliança política, em questões políticas entre católicos e qualquer coisa que seja. Mas jamais nós podemos negociar as verdades da fé. Eu não posso negociar minha fé em nome de um ato político. Nós temos em comum o combate ao aborto. Ótimo. O combate ao lobby gay no Congresso. Ótimo. Vamos combater juntos. Mas jamais devo leiloar minha fé, prostituí-la e vendê-la em nome de um mero acordo político, de um acordão entre bancada católica e bancada evangélica. Não é? Bom, Pio XII, compreendendo todas essas coisas, vai elencar agora algumas consequências desses problemas. E o primeiro deles é o desprezo da teologia escolástica. Para quem não sabe, os escolásticos eram os ditos acadêmicos medievais. Eram aqueles que investigavam a teologia no período medieval. Certo? Quanto à teologia, o que alguns pretendem é diminuir o mais possível o significado dos dogmas e libertá-los da maneira de exprimi-los já tradicional na igreja. Ou seja, vou pegar um exemplo. A multiplicação dos pães e dos peixes não foi um milagre, foi uma partilha. Estão entendendo já a coisa como é? Se pegam verdades de fé e querem tirá-las, desprendê-las do sentido tradicional daquelas verdades. A Eucaristia, ela não é o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo, a atualização do sacrifício no altar. Ela é a partilha do pão. E além de ser a partilha do pão, é um ato revolucionário. Então, vocês veem como eles pegam. Os hereges destacam uma verdade de fé e alteram alguma coisa do seu sistema, do seu mecanismo. Alteram e botam para andar. E as pessoas vão engolindo isso aí. As pessoas vão engolindo isso aí. A confissão. O que é a confissão? O sacramento através do qual o penitente se acusa dos pecados e o padre, na qualidade de juiz, o absolve. O que a confissão se tornou? Um aconselhamento. Tanto é que não se fazem mais confessionários hoje em dia. Os fiéis vão para a salinha como se fosse se consultar. É quase uma consulta médica. O padre está aqui de um lado, na mesa, o fiel está do outro.
Vocês já passaram por isso, eu acho, não sei. Vocês ficam. O que é que você tem, meu filho? Falta um estetoscópio. É estetoscópio que chama, né? Para ouvir os batimentos cardíacos e tal. Falta um estetoscópio, né? O que é que você tem, meu filho? Não, padre, aconteceu isso. Por exemplo, a luxúria, né? Pecados relacionados com a luxúria, pornografia, masturbação, sexo pré-marital, fora do casamento, etc. Eles não são mais coisas horrendas. Eles fazem parte da natureza humana. Você tem que entender, o padre fala isso, você tem que entender que é natural. Você não pode tentar combater a si mesmo. E se for um rapazinho jovem, lá de seus 16 anos, o padre já vai dizer, é natural e faz parte da idade. Ele ainda diz isso, faz parte da idade. São muitos hormônios, meu filho entenda, você está em período de fervor hormonal. Isso é mais grave, você tem que se conhecer. Conheça o seu corpo. Não é o que alguns podem dizer por aí? Mas tem padre que fala isso? Eu já ouvi coisas horríveis, eu já vi relatos absurdos sobre coisas do tipo. Né? Então, assim, ora, nós já tivemos a autoridade da igreja que falou que o homossexualismo é dom de Deus. O que nós temos mais a fazer? Certo? Então, assim, a gente está numa situação pavorosa. Nós somos um bocado de ovelhinha correndo no meio do mundo, sendo guiados por lobos. Muitas vezes, não são todos os que nos guiam os lobos, mas muitos lobos estão nos guiando. Lobos que não promovem nada que seja católico, lobos que não promovem nada que seja realmente evangélico, parte do evangelho, nesse sentido. Nada que seja nobre, nada. Que só querem dilapidar a fé católica. Né? Que querem, como ele falou aqui, libertar os dogmas da maneira de exprimi-los já tradicional na igreja e dos conceitos filosóficos usados pelos doutores católicos a fim de voltar na exposição da doutrina católica às expressões empregadas pela Sagrada Escritura e pelos Santos Padres. Isso aqui é outra coisa. Pio XII, ele percebeu que havia um problema imenso na igreja que ele chamou de arqueologismo. Pessoas que querem retomar as concepções teológicas próprias dos tempos apostólicos, que não compreendem que a teologia ela se desenvolve. Se nós tínhamos como principal nome teológico no tempo patrístico Santo Agostinho, nós temos no período medieval agora Santo Tomás de Aquino. Quer dizer que Santo Tomás de Aquino refuta a contradição de Agostinho de forma alguma, mas ele aprimora a teologia. Ele a torna melhor esclarecida, melhor elaborada, melhor sistematizada. Certo? Mas não, muitos não, vamos retornar aos pais da igreja. Os pais da igreja são fundamentos para a nossa fé de hoje. Eles não clamam para que nós voltemos aos pais da igreja. E aí surgem argumentações maravilhosas. Ontem mesmo eu estava passeando pelo Facebook, né? E aí eu vi uma discussão sobre a missa tradicional, a missa tridentina, né? E aí o rapaz falava como os bons frutos da missa tradicional, etc. E aí um padre até bem conhecido nas redes sociais, foi questionar: e Jesus rezou missa tridentina, por acaso? Os primeiros cristãos rezavam missa tridentina? É claro que não. Digo, olha, Cristo não instituiu paramento nenhum. São Pedro não saía por aí, mitra, tiara papal, solidel é assim que o bispo coloca. Nada disso. Ora, então os padres vão deixar de usar paramentos?
É claro que não. As coisas se desenvolvem na igreja, na liturgia, na doutrina, na espiritualidade. As coisas se desenvolvem. É natural que elas se desenvolvam. E algumas arestas vão sendo aparadas. O que as pessoas querem fazer, na verdade, é destruir tudo e, sobre a pretensa ideia de retornar aos tempos passados, construir algo novo. E algo deformado, diga-se de passagem. Né? Segundo essas pessoas, os mistérios da fé nunca se podem expressar por conceitos plenamente verdadeiros, mas só por conceitos aproximativos e que mudam continuamente, por meio dos quais a verdade se indica, é certo, mas também necessariamente se desfigura. O que esse povo pessoal quer dizer é o seguinte, que a verdade ela não vai ser atingida. Os dogmas católicos eles são apenas instruções para compreender as coisas. Então é plena barbárie. Os dogmas são proclamações exatamente da verdade. Se o Papa proclamou um dogma, aquilo é verdadeiro. E o católico não pode discordar, combater, refutar aquilo ali. São verdades irrefutáveis de fé. Segundo ponto. Primeiro era o desprezo da teologia escolástica. Agora é o desprezo do magistério da igreja. Né? Muitos afirmam que o magistério é um empecilho ao progresso e obstáculo à ciência. E já existem acatólicos, ou seja, não católicos, que o consideram como um freio injusto, que impede alguns teólogos mais cultos de renovar a teologia, a nova teologia. Por exemplo, Paulo VI, ele escreveu em 1969, salvo engano, foi 69, não lembro, a Humanae Vitae, uma encíclica. Você já ouviu falar, são casados, já ouviu falar da Humanae Vitae, que trata da questão conjugal, moral conjugal, contraceptivos, né? Ele bate o martelo nessas questões. E muitos católicos se escandalizaram com isso. Muitos católicos se escandalizaram com isso. Como pode, logo agora que nós estamos vivendo os ventos das novidades na igreja, o sopro desta primavera pós-conciliar, agora vem o Papa e diz que os católicos não podem mais utilizar métodos contraceptivos. A esposa é obrigada a ter aquele filho. As mulheres agora se sentirão oprimidas pela igreja e pelo peso desse magistério que não permite novas linhas teológicas de quebrar horizontes impostos por este magistério tridentino. Vocês veem que já era um glorioso magistério pós-conciliar, né? Mas, porque depois da Humanae Vitae se torna agora o magistério tridentino, magistério autoritário. Paulo VI, o glorioso Papa do Concílio, agora vira o Stalin da igreja, que oprime, que tortura, que massacra. Não é? Então, assim, essas pessoas, elas mudam de concepção do que é o papel do magistério da igreja conforme lhes for conveniente. Se for conveniente concordar, se concorda. Se não for, não se concorda mais. Ratzinger, quando era progressista e era perito do Vaticano II, ele era assessor do cardeal Frins, palmas. Mas quando Ratzinger, como Papa, escreve o motu próprio e autoriza a missa tridentina, meu Deus do céu, o que está acontecendo com a igreja? João Paulo II, no encontro de Assis, palmas para o Papa. João Paulo II, combatendo a teologia da libertação na América Latina, como pode esse polonês, que não sabe nada sobre a realidade da igreja latino-americana, ficar dando pitaco aqui? Estão entendendo as coisas como são? É por aí que a coisa acontece. Então essas pessoas, elas tendem a criar essa compreensão de que o magistério lhes deve servir, mas não que nós devemos acompanhar o magistério da igreja.
E, por outro lado, há aqueles que criam uma compreensão muito falsa e idiota de que o magistério ele deve servir a si mesmo. O bispo, o rei, ele é o reizinho de si mesmo. O bispo, o papa, ele é um rei de si mesmo. Não! O bispo e o papa devem obediência à tradição de sempre da igreja. Senão vira bagunça. Né? Senão a coisa vira bagunça. O bispo e o papa devem obediência à tradição de sempre da igreja. Aquilo que é preservado e que é fomentado ao longo destes 2000 anos de tradição e de sucessão apostólica. Afinal, nosso Senhor falou, né, deixa muito claro, está no Evangelho de São Lucas, capítulo 10, versículo 16, quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos ouve? Quem? Quem está falando a quem? Aos apóstolos. Quem eram os apóstolos? Os bispos, os primeiros bispos. Quem ouve o magistério, ouve a Cristo. Quem odeia o magistério, odeia a Cristo. Quem nega o magistério, nega a Cristo. Mas é necessário, é claro, que o magistério confirme aquilo que Cristo deixa para nós e não corrompa as verdades que a igreja sempre há de promover e ressaltar. Tem uma frase de Santo Inácio de Antioquia, muito famosa, né? Onde está o bispo, aí esteja o povo. Assim como onde está Jesus Cristo, aí está a Igreja Católica. Isso é no século II, aí o protestante falece. Quando vê um cristão no século II, no ano 102, falando sobre a Igreja Católica. Oh, é verdade, é verdade. Não existia a Assembleia de Deus, para quem não sabe, naquele tempo. Né? Então, assim, haviam 3 correntes no Vaticano II, e para entender o Vaticano II, a gente tem que entender essas coisas. Haviam 3 correntes de teólogos no Vaticano II. Eles tinham teólogos tomistas, que valorizavam a teologia escolástica, o trabalho de Santo Tomás de Aquino, etc., que foram taxados de conservadores e tudo mais. Haviam os modernistas, né, que eram da nova teologia, que eu já expliquei aqui, e haviam os chamados teólogos das fontes, que eram adeptos do arqueologismo, que eu já expliquei, que Pio XII condenou muito claramente, que achavam que nós devíamos retomar sempre as fontes patrísticas, sem entender que a igreja desenvolve as coisas ao longo do tempo. Foi exatamente a ala modernista que triunfou em escritos e em produção por aí, né? Infelizmente. Pio XII conclui essa parte. O divino Redentor, ou seja, nosso Senhor Jesus Cristo, não confiou a interpretação autêntica do depósito de fé a cada um dos fiéis, nem mesmo aos teólogos, mas exclusivamente ao magistério da igreja. Ou seja, os fiéis não têm autoridade para interpretar as verdades. Eles podem propagá-la. O que nós fazemos aqui é isso, repetir o que a igreja afirma. Estou falando de uma encíclica. Isso aqui não foi eu que escrevi. É um encíclica, eu estou repetindo. Nós não temos autoridade para interpretar coisa alguma. Somente quem pode fazer isto é o magistério da igreja. É o magistério da igreja, que tem a autoridade para confirmar a fé de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é? Terceiro ponto, terceira consequência desses erros que Pio XII aponta aqui, é o desprezo das Sagradas Escrituras. Né? Mesmo nós temos o magistério da igreja, mesmo nós tendo o magistério da igreja, nós temos também as Sagradas Escrituras. E se o magistério quis compilar aqueles textos, escrevê-los, na verdade, compilá-los, né, naquele cânon bíblico, naquela regra bíblica, é por alguma utilidade. Se usa na missa, se usa na catequese, se usa de forma pessoal também. Né? Pio XII afirma que esses hereges, eles se atrevem a adulterar o sentido das palavras com que o Concílio Vaticano I, ele não viu o Concílio Vaticano II, ele morreu antes, ele foi o último Papa pré-Vaticano II.
define que Deus é o autor da Sagrada Escritura. Não sei se vocês já ouviram algumas pessoas afirmando que a Sagrada Escritura é falível, não é inerrante, né? Que ela é fruto do seu tempo. Né? A Bíblia é fruto do seu tempo, é fruto de um escrito particular, de um contexto, de uma época, de uma cultura. Né? Às vezes se propaga. Isso é do tempo bíblico, isso não vale mais, esse tipo de coisa. Né? Então são três, é basicamente isso, são três pilares de erros. O desprezo da teologia escolástica, o desprezo do magistério da igreja e o desprezo da Sagrada Escritura. Né? E ele conclui de forma muito brilhante, assim como São Pio X na Pascente, ele fala dos tipos de modernistas, dá uma avaliação geral do sistema e aplica remédios. Pio XII, ele faz o mesmo. No fim da encíclica ele conclui como diretrizes para solucionar isso. E eu destaco duas. Abre aspas. Pelo que, depois de meditar e considerar largamente diante do Senhor, para não faltar ao nosso sagrado dever, mandamos aos bispos e aos superiores religiosos, onerando gravissimamente suas consciências, que com a máxima diligência procurem que, nem nas classes, nem nas reuniões, nem em escritos de qualquer gênero, se exponham tais opiniões de modo algum, nem aos clérigos, nem aos fiéis cristãos. Ou seja, não deem espaço para estas opiniões. Nas assembleias, nas reuniões, entre os padres, enfim, não deem entre os escritos, estas opiniões não podem ter abertura. Quando a gente quando nós visitamos certas livrarias católicas, nós encontramos toda sorte de opinião dissidente. Né? E mais, saibam quantos ensinam em institutos eclesiásticos que não poderão, em consciência, exercer o ofício de ensinar, que lhes foi comado, se não receberem religiosamente as normas que temos dado e se não as cumprirem escrupulosamente na formação dos discípulos, e procurem infundir nas mentes e nos corações dos mesmos aquela reverência e obediência que eles próprios, em seu assíduo labor, devem professar ao magistério da igreja. Entendam que tudo isso aqui que ele falou que deveria se fazer não foi feito, porque se tivesse sido feito, aqueles teólogos não teriam triunfado no Vaticano II. Por quê? Porque isso aqui foi escrito em 1950. E aqueles que seriam peritos no concílio, e aqueles que seriam capacitados para aplicar o concílio, nesta ocasião estavam exatamente recebendo toda a sorte de heresia que Pio XII tratou de combater e de condenar aqui. Então, pelo descaso de uns, toda a igreja paga. É basicamente o que acontece aí. E isso casa muito com os remédios que São Pio X dá para o modernismo. Expulsar quem deve ser expulso do seminário. Aplicar rígida censura aos escritos heréticos. Né? Enfim, exatamente por não se realizar aquilo que São Pio X se propõe como remédio na Pascente ao modernismo e Pio XII propõe como remédio aqui na Humani Generis, nós hoje temos que lidar exatamente com isso. Ovelhas sem pastor, muitas vezes, que devem se reunir para se auxiliar mutuamente a serem bons católicos e a realizar, ou muitas vezes ressuscitar obras católicas que nos ajudem na caminhada da fé. É isso que a gente tem que fazer, na verdade. E a atuação que nós temos que ter, por exemplo, como catequista nas paróquias, é exatamente isso: sermos catequistas que propagam um verdadeiro amor pelo magistério autêntico da igreja e um verdadeiro amor pela tradição de sempre. Repetir, nós temos que ser repetidores daquilo que a igreja sempre ensinou. E repetindo aquilo que a igreja sempre ensinou, estaremos repetindo aquilo que Deus quer que se ensine.
e assim a igreja ela continuará andando, né? Então, ficou alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? Achei que você tinha algo a dizer. Então, rezemos uma salve rainha, né, na intenção de que os legítimos pastores realmente busquem guiar o rebanho católico no caminho para o céu, confirmando a fé católica e rechaçando toda e qualquer doutrina mundana. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Venerável Pio XII, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. A gente pode desligar a transmissão.